Bem, amigos do Grupo Pra e parceiros da Ouro TV, hoje nós estamos em mais um episódio do Histórias de Destaque. Então eu vou pedir para você que está nessa conexão e nesta sintonia conosco, que você comente, que você curte, que você compartilhe e que principalmente você se inscreva no nosso canal, porque aqui você é o mais importante. Nós temos o prazer de receber hoje aqui uma personalidade fantástica. Nós estamos diante do Marcelo Alves. Vou chamá-lo primeiramente de Marcelo Alves. Vou ler sua biografia aqui, porque eu preciso ler. Cara, porque é muita coisa. É um varredor de chão de fábrica que decidiu viver uma vida de realizações. Vamos ao currículo da personalidade. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Bacharel em Administração pela Unigran Rio. Pós-graduado em Neurociências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá no mundo corporativo, atuou em diversas empresas, como, por exemplo, Casas Bahia, Nova América, Armazéns Gerais Colômbia. Caramba, que currículo, hein? E na carreira docente, trabalhou em várias instituições de ensino. Vamos lá. Unigran Rio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, Universidade Estácio de Sá, Senac, no Rio de Janeiro, Firjan, Senai, Cefet, do RJ, UERJ. São mais de 20 anos de experiências, é um cara apaixonado pela gestão de pequenos negócios. Marcelo, meu querido, primeiramente eu quero te agradecer imensamente por você ter separado um tempinho da tua agenda, comparecer aqui no nosso estúdio e compartilhar essa tua belíssima história com todos aqueles que estão na sintonia conosco. E eu preciso dizer para você que o nosso programa, eu sempre falo isso para quem está na audiência conosco, ele tem uns pilares, o qual nós nos alicerçamos, que é Romanos 12:7, que é o dom de encorajar, de compartilhar, o dom de transformar vidas através do engajamento de tudo aquilo que nós vamos trazer como bagagem. E não adianta nós armazenarmos isso só para a gente. Eu quero te agradecer imensamente por você se disponibilizar a estar aqui conosco. As câmeras são todas suas. Se apresente e tem muita gente querendo te ouvir. Obrigado, meu irmão. Vamos lá. Grande Beto, olha, para mim é uma alegria assim inefável. Não tem como explicar estar aqui com você, com a sua equipe. Não aparece aqui nas câmeras, mas tem um camarada ali, ó, ele faz esse negócio aqui, a mágica acontecer, né? Mas estar aqui com a sua equipe, para mim é uma oportunidade muito grande. Quero te agradecer. Agradeço o nosso irmão Carlinhos. Alô, Carlinhos! A paz! Que foi essa ponte. E compartilhar isso que você falou aí para mim é fundamental. Eu entendi faz um tempo, que as nossas vidas, né, o que acontece nela, nada é por acaso, né? A vida não é sobre o que acontece com a gente, porque a gente passa por muitas coisas, muitas dificuldades, mas é como a gente reage ao que acontece com a gente. Problemas as pessoas têm, dificuldades nós passamos, mas o que a gente faz com as dificuldades? Então, quando essas coisas se começaram a clarear na minha mente, na minha cabeça começou, cara, não adianta ficar reclamando, não adianta eu desistir, não vai fazer sentido nenhum. O que eu faço com as dificuldades que eu já passei? Como eu reajo? Então, uma das formas que eu entendi, que eu encontrei, foi compartilhar a minha história, que eu fiz, e como eu reagi aos momentos difíceis, o que eu fiz com eles, né? Quando eu comecei a aplicar isso, eu comecei a crescer, a me desenvolver e a inspirar as pessoas. Então, assim, para mim, talvez eu não consigo nem mensurar quando alguém chega para mim após um treinamento, após uma palestra e fala: pô, Marcelo, caramba, eu tava para baixo, tava pensando em fazer um monte de besteira, mas, cara, eu vi sua história, eu vi que é possível a gente vencer. Então, isso para mim é a minha missão. Para mim não tem nem preço isso. E contar essa sua história para quem está nessa conexão conosco é muito importante,
porque a gente sabe que nós estamos vivendo num mundo muito competitivo. É. E encontramos indivíduos que muitas das vezes se diminuem pelos problemas que passam. E quando você conta uma história dessa natureza, que eu tive observando que você foi um varredor de chão, varredor da fábrica, Isso aí. ou seja, aquela pessoa que é a mais menosprezada pelo ser humano. Porque o que a gente mais vê é quem serve o cafezinho, é quem passa o pano no chão, é quem varre o chão. São as pessoas menosprezadas, ninguém passa, ninguém dá nem um bom dia. A gente consegue observar isso. Como que você conseguiu essa virada de chave de varredor de chão de fábrica a um palestrante em Paris? É isso aí, você falou, Se liga, hein? falou quase o título do livro. Opa! Bom, o que acontece, Beto? Eu sou oriundo de uma família bem simples, né? Bem simples mesmo. Minha mãe era costureira e o meu pai era mecânico naval. E eu cresci lá num bairro chamado, próximo, né? Se eu falar o nome aqui, as pessoas não vão nem encontrar. Loteamento Novo, próximo à Vila Canaã, no interior de Duque de Caxias, né? Uau! Cresci lá e eu tinha na minha cabeça, eu queria três coisas na vida, Beto. Eram três coisas, só isso já me bastava, estaria bom pra caramba. Que era o quê? Eu queria ter um bom salário, eu queria ganhar grana, ter dinheiro, né? Queria um bom salário. Eu gostaria muito de trabalhar numa grande empresa, e ter o meu trabalho reconhecido. Era o que eu queria na vida. Essas três coisas. Quando eu era menor, quando eu pensava na vida adulta, eu falava, poxa, eu quero ganhar bem, eu quero trabalhar numa grande empresa e eu quero ter o meu trabalho reconhecido. É o que eu queria. E por que que eu queria grana? Porque teve uma época na nossa vida, na minha vida lá em casa, né, que nós tínhamos uma televisão preto e branco. Ainda não tinha televisão a cores, né? Uhum. Eu não sei quando você está assistindo esse episódio, mas hoje eu tenho 44 anos. Então, naquela época, época de garoto, sei lá, tinha uns 10 anos por aí, 10, 11 anos. E lá em casa não tinha televisão a cores, era preto e branco. Eu me lembro que estava aproximando época de Copa do Mundo, né? E meu pai comprou uma televisão. Meu pai comprou uma televisão a cores. Vamos assistir a Copa do Mundo, é a cor, vou ver a cor da grama na televisão. Rapaz, o que que aconteceu, Beto? Por problemas, né? Meu pai tinha uma dificuldade com o álcool, né? Meu Uhum. pai, infelizmente, passou um período bem complicado com o alcoolismo. E por conta de beber e tal, perdi o controle. Meu pai se endividou. E antigamente, né, hoje eu acho que não funciona assim, né? Até porque eu acho que o dono da loja não teria coragem de fazer isso, que ele correria um certo risco. Mas naquela época, você ficou devendo, o cara ia lá na sua casa e pegava o que você comprou. Eu lembro disso. Lembra dessa época? E o Lembro. cara foi lá em casa e levou a televisão a cores. Rapaz, aquilo ali me deixou muito chateado. Falei, caramba, ele levou a televisão a cores, meu. Que isso? Falei, puxa vida, meu pai tá sem grana. Aí entrou na minha cabeça. Eu não posso viver isso. Não, lá em casa não vão entrar na minha casa, não. Aí eu falei, não, tem que ter grana. Aí já começou a entrar na minha cabeça. O que que eu tenho que fazer para eu não passar por isso no futuro, né? Então foi daí que surgiu essa ideia de ganhar bem. Se eu ganhar bem, isso não vai acontecer comigo, porque eu vou pagar, vai estar tranquilo. Mas eu passei por isso e eu me lembro que numa época bem próxima a isso também, teve um outro fato, mas isso eu fiquei sabendo depois. Meu pai, ele saiu de casa, com a época de Copa do Mundo também. Ele saiu para comprar, ele saiu, nem falou o que foi que ia fazer, saiu. Aí ele voltou com 1 quilo de sardinha. Naquela época ele estava desempregado, a gente morava de aluguel, no centro ali do Duque de Caxias, ele estava desempregado. Ele voltou com 1 quilo de sardinha, vamos assistir o jogo, tal. Aí fritou a sardinha, pá. Aí vimos, nem lembro quanto foi o jogo. Foi bacana. Aí depois a minha mãe me contou a história. Minha mãe, Marcelo, lembra aquele dia que seu pai saiu de casa e ele voltou com 1 quilo de sardinha? Aí lembro. Então, naquele dia, ele estava sem dinheiro.
que acontece? Naquela época, né, década de 80, tava tendo um surto de AIDS no país, né? Verdade. No Brasil e no mundo, né? Isso é A questão verdade. da AIDS. E muita gente tinha receio de doar sangue por conta, né, da contaminação e tal, Perfeito. seringa. E algumas clínicas, para manter o estoque de sangue, elas pagavam, né, para as pessoas para que tivesse o sangue. Então não era mais doação, era como vender o sangue. E o meu pai foi uma dessas clínicas e vendeu o sangue. Ele vendeu para comprar sardinha. E aí, quando minha mãe me contou essa história, eu falei, caramba, primeiro, eu vou honrar meu pai até meu último minuto de vida, porque ele deu literalmente o sangue dele pela nossa família. Eu não tenho irmãos, é só eu, meu pai e minha mãe. Falei, eu vou honrar esse camarada aí até enquanto eu existir, meu último fôlego de vida. Tanto é que no meu primeiro livro, no último capítulo, né, o título dele é O Triângulo de Alves. Eu falo sobre 3 pilares, né, de uma situação de gestão, mas eu Perfeito. coloquei o nome Alves para honrar o nome dele, que é simplificando uma questão que muita gente tem como complicada, e meu pai ele era muito disso, é simplificar as coisas, ele é muito bom nisso. E eu falei, cara, eu vou honrar enquanto eu existir. Então eu falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, porque quando eu me tornar adulto, eu quero honrar, eu não vou passar por isso. Então eu só queria isso. E na minha cabeça eu não tinha outra forma para chegar, para ganhar bem, trabalhar numa grande empresa e ter o trabalho reconhecido, que não fosse estudar. Só que no ambiente onde eu vivia, meus amigos, ninguém queria estudar naquela. O negócio era baile funk, né? É verdade. É O negócio era o verdade. baile funk, entendeu? O ônibus ia lá no teu portão. Pá, pá, hoje ingresso, não sei o que, ó. Ingresso liberado hoje. Então, assim, ninguém queria saber de estudar, era muito difícil. Mas eu precisava focar nisso. Perfeito. E eu só consegui focar nisso quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu tive um encontro com Deus. Aleluia, glória a Porque Deus. antes disso, não conseguia. Era baile funk direto, não sei o quê. Hoje não existe mais, né? Tal do chaparral, pães de pilar, não, imperador. Era isso. A minha Era vida isso era aí. essa, fim de semana. Eu lembro do Neo Não é? Imperador. Não é imperador? Eu quase Destruiu morri lá. muitas vidas. Destruiu. Quase que eu É fui verdade. embora também ali. Oh, Graças a Deus pelo livramento. Oh, meu Deus, obrigado. Então, mas depois que eu tive um encontro com Deus, eu consegui focar, eu consegui dizer não a essas coisas. E teve uma pessoa que me ajudou, o nome dela é Angélica, ela é advogada e ela era a pessoa mais bem-sucedida do bairro, né, onde eu morava. E ela era a minha inspiração, meu mirava, né? Falei, cara, eu tenho que ser igual a Angélica. E ela foi minha professora numa época, né? Eu falei assim, ela falou, poxa, se você estudar direito, eu até consigo um estágio para você. E eu ainda era garoto, né? Tava adolescente, falei, poxa, aí entrou na minha cabeça, vou estudar direito, vou ser advogado. Ser advogado por quê? Ser advogado ganha bem, ganha causa e tal. E ela, perfeito. poxa, uma casa muito bacana, então a vida é legal. Eu falei, Uma pô, inspiração, uma né? inspiração. Eu falei, cara, vou ser advogado, fui advogado. Beleza, o tempo foi passando, fui crescendo e fui para a faculdade. Na época, antes de ir para a faculdade, como lá em casa, meu pai tinha sido militar, meu avô, meus tios, né, todo mundo era militar. Eu falei, cara, tem que. Meu pai, vai pro quartel, vai pro quartel. Aí eu falei, pô, no quartel, eu falei. Aí ele falava assim, mas tu tem que saber fazer alguma coisa. Aí eu, o que eu vou fazer no quartel? Eu pensei. Aí eu fiz uma matrícula para técnico em informática. Perfeito. Aí esse era o plano, né? Técnico em informática. E chegar lá sabendo fazer alguma coisa. Só que, olha só a complicação. O meu pai, para tentar compensar os problemas que a gente teve, Perfeito. ele matriculou numa escola particular. Nossa, eu vou te ajudar e tal. Aí um belo dia, meu pai discutiu lá com a minha mãe e falou assim: vou ali e já volto. Esse vou ali e já volto dele, fez assim, sumiu. Que isso. Não voltou. Não voltou naquele dia, nem o outro, nem o outro, nem o outro, nem o outro. Foi passando o tempo e sumiu. Meu pai sumiu. Meu pai sumiu por um período. Eu falei, caramba, e agora? E na escola não tinha como pagar. E a escola era lá no centro de Caxias. Eu morava lá, depois de Santa Cruz da Serra. Então não tinha o dinheiro Vila Canaã. Vila Canaã. Não tinha dinheiro de passagem. Como era escola particular, não dava para entrar pela porta da frente no ônibus. Rapaz, que situação. Aí eu fiquei na casa de uma prima da minha mãe, ali perto ali no morro ali
a Rondon, Marechal Rondon, que tem um morro ali em cima ali. E ia a pé. E quando dava, pegava uma carona para chegar até a escola. E eu conversei com o diretor na época e falei com ele. Meu pai saiu de casa, expliquei a situação, né? Ele me chamava de Josué. Só nada a ver meu nome. Eu chamava de Josué. Eu falei, Josué, tudo bem, Josué? Aí ele falou assim, Josué, eu acredito em você. Tu pode estudar aqui. Faltavam 2 anos, né? Pode estudar até você completar. Mas quando você começar a trabalhar, você vem e paga a gente. Posso confiar em você? Falei, pode, pô. Aí continuei, né? Aí fiquei feliz e tal. Aos trancos e barrancos, eu consegui. Se formou. Me formei, fui pro quartel e a estratégia deu certo. Lá eu trabalhei com informática, voltei, paguei a escola. Paguei a escola. Glória a Né? Deus. Paguei a escola. Qual o nome do diretor lá? Marquinho Peçanha. Marquinho Peçanha, eu te conheço, cara. Instituto Marcos Freitas. Rapaz, Marquinho Peçanha, eu te conheço, cara. Olha só como é que a vida é redonda, né? Tô aqui diante de um cara que tu ajudou hoje. Fantástico, Pois é. Marquinho. E aí, uma gratidão muito grande ao Marquinho Peçanha. Consegui estudar e depois, e continuou na minha cabeça, né? Vou estudar direito, porque direito dá grana, eu vou conseguir ter uma vida legal. Comecei a faculdade de direito. Fiz o pré-vestibular, passei, beleza. Só que eu trabalhava quando eu saí do quartel e passei um período no quartel, quase 2 anos e um pouquinho, e aí eu comecei a estudar. O que eu consegui de emprego na época era para ser entregador numa farmácia lá no Jardim América. Eu era entregava de bicicleta. Tá? Ali, Forquimente, Vigário Geral, aquela ali. Tá? Eu na bicicletinha entregando medicamento. Território contaminado, Ali, né? ali, tá como é que é? Aí, só que não dava tempo de eu chegar na faculdade, eu chegava sempre atrasado. Então, primeiro semestre eu consegui concluir, mas foi muito difícil. Eu não consegui continuar lá, saí muito tarde. E aí eu consegui um trabalho em Santa Cruz da Serra, que era mais próximo da minha casa. Perfeito. Mas eu saía às 7 horas, não dava para chegar lá na faculdade. Né? Eu chegava lá 8h, em Bom Sucesso, não dava tempo. E aí tinha uma faculdade em Santa Cruz da Serra, só que existiam só 2 cursos lá, pedagogia e administração. E eu falei assim, pô, pedagogia não combina muito comigo. Mas administração, vamos tentar esse negócio aí, vamos para cima. E aí eu tranquei lá direito, tá trancado até hoje, mas vou ter que voltar para concluir. Perfeito. E comecei administração. Eu saía dessa empresa, né, e era uma empresa com trabalho bem pesado, uma empresa que vendia tanto tintas como ração para animal e tal, e o dono só comprava carreta. Por um acaso é o animal da Chico? Eu só comprava carreta fechada, né? Ele mesmo? Ele mesmo. Alfredo? Alfredo! Fala, Alfredo, mais um que eu conheço. Faz parte da história. Rapaz, eu chegava da faculdade, aí os colegas, né? Aí eu sentava lá atrás ou no meio, a turma era cheia, antigamente turma cheia e tal. Ficava moído. Aí um colega meu olhou assim e falou, Marcelo, o que tu faz, cara? Eu falei, rapaz, eu trabalho ali na empresa tal. Eu falei, ih, rapaz, ali é puxado mesmo. Eu falei, é. Falei, cara, se você quiser, eu levo o seu currículo lá pra empresa. Eu falei, opa! Você trabalha onde? Eu falei, trabalha Nova América Têxtil. Eu falei, pô, Nova América? Eu falei, beleza. Aí eu entreguei o currículo. E aí ele, acho que umas 2 semanas depois, ele, Marcelo, vão te chamar, hein? Eu falei, opa. Aí me chamaram mesmo para fazer o teste. Para ser auxiliar de produção. Né? Auxiliar de produção. Aí fui lá fazer ambientação, conhecer a empresa e tal. Perfeito. Aí, enquanto ia apresentando toda a empresa, né, passeando, ali o setor de qualidade, ali a tecelagem, ali não sei onde e tal. Até aqui, pessoal, tudo bem? Todos estão dispostos a trabalhar? Não, beleza, beleza. Aí teve um lugar, quando ele era uma porta grande, mais ou menos do tamanho desse estúdio, assim, porta alta e larga. Quando ele abriu assim, um vapor, aquela poeirada, um monte de algodão voando, um calor. Eu vi as pessoas passando assim, suadas. Falei, rapaz, aqui a chapa é literalmente quente, né? Quente. Aí, pô, que afiação.
Aqui a gente recebe o algodão, entra naquela máquina ali, chamada maçaroqueira e tal, e sai o fio do algodão. Marcelo, o teu setor é esse aqui. Falei, rapaz, beleza. Falei, beleza, beleza. Só que eu fiquei pensando, né? Lá onde eu trabalhava, nessa outra empresa, era de 7 às 7, de segunda a sábado. Uhum. Na Nova América era de 6 às 2, e segunda a sábado, um sábado sim, um sábado não. Eu falei, poxa, só de 6 às 2, eu chego em casa às 3, ainda durmo, né? Dá pra ir pra faculdade tranquilo. Sobra um tempinho, né? É, só um tempinho, é isso aí. Falei, vou encarar isso aqui. Aí, beleza. Aí ele olhou assim, ó. Tá olhando toda essa área lá, é grande, né? A Coca-Cola comprou lá Eu agora, lembro, né? eu conheço. Ele me ensinando, eu tava nessa área aqui. Falei, beleza, então, ó, tua ferramenta é essa aqui. Pá, 2 vassouras. Falei, então, ó, tua missão é deixar o chão limpo. Sempre limpo. Não pode ter poeira. Ali explicou, ó. Quando a poeira que tá no chão, ela agarra no fio do algodão, a poeira enfraquece o algodão, o fio. E quando o fio do algodão está enfraquecido, quando chegar no setor de qualidade, fizer o teste, ele vai rasgar fácil por conta da poeira. Então, você é importante aqui porque se tiver poeira no chão e for para a máquina, vai dar problema. Então, preciso de você aqui, cara. Opa, precisa de mim, né? Aí, ali eu aprendi a valorizar as pessoas, né? Perfeito. Pode ser independente da função que a pessoa tenha, mas é importante, ela é importante. E a gente precisa falar para ela. Por exemplo, você pode estar numa clínica super top das galáxias, mas se não tiver a pessoa para limpar o balcão, por exemplo, e chegar um cliente, esbarrar ali e sujar a blusa, pode ser top das galáxias. Mas a pessoa não vai voltar porque Já não está em conformidade. não tem né? conformidade. Não é limpo. É top, mas não é limpo. Então tem que ter alguém. E esse alguém precisa ser valorizado. Então eu entendi que foi uma forma que ele viu para valorizar o trabalho que eu ia fazer ali. E ali a minha missão era essa: varrer. Mais nada. E lá eu ouvi algumas vezes, né? Era quase que comum para algumas pessoas, alguns chefes lá e tal. Se você tivesse uma ideia, alguma coisa assim, né, tinha um gerente lá que ele falava: você é pago para varrer, não é pago para pensar. Olha só, É. rapaz. E eu, inocente, garoto, né, querendo desenvolver, crescer com a ideia de trabalhar numa grande empresa, ter um bom salário. E aí eu falei para os colegas que estavam lá, falei, rapaz, essa empresa é tão grande que dá para crescer aqui. Aí eles disseram assim, olharam para mim assim, Marcelo, pode tirar o seu cavalinho. Essa foi a expressão, isso aí não sai da minha cabeça. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Fulano ali, 8 anos da vassoura. Outro ali, 11, outro não sei. Tu acha que tu vai conseguir? Aí no começo do programa você me perguntou qual foi a virada, né? Aqui foi a virada. Aqui, ó. Isso. Então vamos né? lá. Ó, nesse momento, quando ele falou isso, Pode tirar o cavalinho da chuva. pode tirar o cavalinho da chuva, é como se viesse alguma coisa pra dentro de mim assim, ó. Entrasse. Eu falei pra ele assim, cara, eu estou varredor, mas a minha cabeça é de administrador. Eu vou pra cima. Foi isso que eu falei, eu vou pra cima. O que eu fiz ali? Eu sempre falo isso nas palestras, eu falo a mesma coisa. Deus me deu uma estratégia. Eu falei assim, eu vou fazer tudo ao contrário do que eles fazem. Tudo ao contrário. Exemplo, eles chegavam, batiam o cartão e ia tomar café. O certo era tomar café e depois bater o cartão. Então, batia o cartão e ia pro refeitório. Eu não, fazia o contrário. Eu chegava, tomava café, batia o cartão e entrava. Aí eu sempre chegava primeiro que eles. Aí já começou a dar uma diferença. Que, Perfeito. né, os chefes chegavam, já estavam no setor, e eles depois que chegavam. Aí, beleza. Na hora de sair, eles sempre paravam ali 10 minutos antes, né, limpava a máquina e tal, ali. Eu, quando batia 5 horas que eu parava. Então eu saía mais tarde. Aí começaram os apelidos, né? Ah, você isso, você aquilo e tal. E inventaram as coisas de mim e tal. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a nossa vida é como se fosse... Eu não assisto o programa, mas eu só pego a frase, né? O título.
É como se fosse um grande Big Brother. Big Brother. Todo mundo tá de olho, né? Sempre tem alguém de olho em você. Sempre. Sempre vai ter alguém de olho em você. Não sabe que ela tá te olhando, mas tem alguém de olho em você. E tinha alguém de olho em mim, que era o meu chefe. Porque quando eu decidi crescer, eu reconheço, eu fiquei chato. Por quê? Eu estava estudando administração. Então, o que eu aprendi à noite na aula, eu queria colocar em prática no dia seguinte. Perfeito. E eu ficava, aí, ó, se a gente fizer isso, não sei o que e tal, dando ideia ali o tempo inteiro. Eu sei que em algum momento eu fui realmente chato de ficar tanto dando ideia, mas alguém estava me olhando. Você não era só um varredor, né? Você era um varredor técnico. Varredor técnico. E aí, para você, essa é para você, hein, que fica aí entrando num buraco de vítima, aceitando qualquer coisa. Eu entendi naquela época que eu era muito maior que o varredor. O título varredor, ele não era maior do que eu era maior do que o título. Eu não me limitava a ser varredor, só vou varrer. Não, eu vejo pessoas, não, eu só faço isso, não, eu só faço aquilo. Não, você tem que ir além. Além. Você tem, hoje, em estratégia, isso seria o over-delivery, você entregar mais do que a pessoa está aguardando. A pessoa está esperando alguma coisa. Betão me chamou aqui, Marcelo, vamos lá falar, beleza. Beto, toma aqui o livro para você. Mais do que você esperava. Quando acabar esse podcast aqui, a gente vai trocar outras ideias, mais do que você esperava. Então você tem que vir com o over-delivery, sempre fazendo mais do que as pessoas esperam. Quando você entrega mais do que as pessoas esperam, você gera o efeito uau. Uau. Uau! Uau. Você compra na Amazon, vai te entregar em 10 dias lá. Em 2 dias, no dia seguinte te entrega. Nossa. Uau! Vou comprar de novo. Vou comprar de novo. Vou comprar de novo. Então eu comecei a fazer mais do que o meu título me pedia. E eu comecei. E aí eu tive a oportunidade. O chefe me chamou e falou: Marcelo, ó, fulano de tal vai ser promovido. Vai ter uma vaga aí para operador. Você topa participar do processo? Eu falei, topo. Falei, não entendo nada, mas vamos lá. E aí eu participei do processo, fui aprovado, aí eu larguei as vassouras. Oxi. Aí fui ser operador de máquina. Aí a pessoa já começou a olhar assim, aí já era, porque eu tava obcecado em crescer, não tinha como. Aí eu fui operador 1, operador 2, operador 3, saí da máquina, fui para o laboratório. No laboratório eu usava um jalequinho branco, uma pranchetinha, passava só anotando a produção do setor. Aí o pessoal você passava assim, e o pessoal assim, o que esse cara fez? Mas como pode? Deus, cara. Deus e a sua atitude. Deus sopra ali a sua estratégia, tu vai lá e executa. Esforça-te que eu te ajudarei. E eu fiz isso, eu fui para cima dali, fui ser o responsável pelo controle de estoque de mercadoria e subi mais um pouquinho. Era mais ou menos assim, quando chegava material, algodão, chegava sempre 2, 3, 4 carretas de algodão, o material só ia para o setor de produção com o meu aval. Então era a pessoa que eu tirava lá, colhia uma amostra, né? Fazia o teste, ia para o laboratório, via a tenacidade, elasticidade do algodão. Se não tivesse bom, mandava voltar. E era bem complicado, porque aquilo ali gerava um problema sério, né? Pensa, 2 carretas vindo da Bahia. Chega com o algodão na produção. Chega lá, o algodão está reprovado e volta. O custo envolvido. Então era tão sério que às vezes eu estava em casa e chegava o material, onde eu tivesse, na verdade. Assim, atrás de mim, você chegou, eu ficava tipo de plantão, era tipo um plantão. Ficava já com o celular. Ó, tá chegando, vai chegar. Tá onde? Falei, ih, rapaz, não tô em casa não, eu tô em tal lugar, vou aí te buscar. Onde eu tivesse, ia lá o carro lá e lá me buscava. É o grau de confiança, né, que você conquistou dentro da empresa. Isso aí. Então ali foi o começo de uma grande virada, as coisas foram acontecendo. Dessa empresa eu saí, fui trabalhar em outras empresas, trabalhei na Sadia, na área de transporte. Da Sadia, trabalhei na Light, trabalhei na Casas Bahia, as coisas foram acontecendo. Até que o meu filho nasceu, eu tenho um casal de filhos. Eu sou casado com a Eliane Alves, pai do Marcelo Lucas e da Lara Vitória. Marcelo Lucas nasceu em 2008, meu pai faleceu em abril, ele nasceu em julho. E, para nossa surpresa, ele nasceu com síndrome de Down. Nós não sabíamos, né? Só ficamos sabendo quando ele nasceu, o médico falou. E aí começou um outro processo.
A minha esposa, na época, ficou bem abalada, que eu não esperava, não penso. E naquela época era mais complicado, né? Poucas informações. É verdade. A gente ficou assim meio que perdido, como será, o que fazer e tal. E foi bem complicado. E aí, na época ainda, na mesma época, teve uma fusão das Casas Bahia com Ponto Frio, né, que deu início à Via Varejo, Eu lembro disso. né? Via Varejo. Via Varejo. E na época a gente recebeu os funcionários do Ponto Frio no nosso CD, né, na Casas Bahia, e foi uma confusão porque eram culturas diferentes, né? Por exemplo, Casas Bahia era estilo correria. Vambora, pá, pá, pá. Deu Chão de loja. Chão de loja. Tipo assim, nós saímos 3 horas, deu 2h30, acabou o trabalho, acabou. Ah, vamos compensar depois, pá, 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 aquela pegada do início ao fim. Já no Ponto Frio era mais comedido, não tinha isso, né? Elitizado, mais elitizado. Não, 2h30, não, vamos. Não, calma, tá, mano. Espera dar 3 horas lá. Aí gerou problemas. E a nossa chefia ficou sendo do Ponto Frio. Falei, cara, não vou conseguir ficar aqui muito tempo, não. Eu falei, e por conta também de problema de saúde, né? Eu precisava de mais flexibilidade. Enquanto na Casa Bahia eu conseguia, com o meu chefe, já me conhecia, eu às vezes saía mais cedo, ficava mais tarde, era mais flexível. Perfeito. Não conseguia a mesma coisa com a outra chefia. Foi aí que eu decidi antecipar um sonho. Qual era o sonho? Ser professor. Eu pensava assim, quando eu tiver com os meus cabelos brancos, né, ser professor para ensinar a experiência, passar o conhecimento para os alunos. Aquela coisa do mestre. É, né? o mestre e tal. E assim, eu estava praticamente... Eu estava feliz no que eu estava fazendo, porque eu estava numa grande empresa, na época era o segundo maior centro de distribuição da América Latina, na época que lançou. Pô, eu estava ganhando bem e eu tinha o meu trabalho reconhecido. Tanto que nas Casas Bahias, eu tenho uma gratidão muito grande. Ele já faleceu, o Samuel Klein, que era o dono. Samuel Klein. Ele tinha um programa bem bacana e o meu MBA na Fundação Getúlio Vargas, que é uma das maiores do país, não saiu do meu bolso. Foi custeado pela Casas Bahia. Então, e esse curso mudou também, me Essa ajudou. foi a época boa, né, cara, das Casas Bahia. Poxa, Que hoje você vai lá com essa atual gestão, tá complicado. Tá complicado, porque na época eles valorizavam mesmo o funcionário, É sabe? verdade, é verdade. E eu tenho uma gratidão muito grande à Casas Bahia. Muito grande mesmo. E, então, assim, eu tava ganhando bem, eu tinha um bom salário, eu tinha um trabalho reconhecido, e era uma grande empresa. Todo mundo queria trabalhar na Casas Bahia naquela época. Era época assim, porque tinha tanto caminhão da Casas Bahia espalhado, que... Era muito. Cara, que empresa é essa? Pô, deve ser... E lá era grande, né? Imenso e tal. E eu tava lá, só que a questão familiar falou mais alto. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar num lugar onde eu tenha mais flexibilidade de horário. E foi nessa que eu pensei em antecipar o sonho de ser professor. Eu falei, vou ser professor. Aí, mais uma vez, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Tá? Você pode compartilhar com a pessoa errada. E ao invés de te incentivar, te colocar para baixo. Porque eu costumo dizer que existe pelo menos 2 tipos de pessoas. Tem os kryptonitas e tem os espinafres. Os kryptonitas, lembra do Super-Homem? Lembro. Fortão, Oxi. voava. Mas quando ele via a kryptonita, já era, enfraquecido. Tirava a força, o Super-Homem ficava fraquinho. Então tem gente que é igual kryptonita, cara. Só suga a sua energia. Te suga o tempo inteiro. Então, cuidado com quem você anda. Mas tem os espinafres também. Lembra do Popeye? Oxi. Popeye, tinha lá o Oliva Palito, tinha o Brutus lá, né? Que sempre Lembro tava deles. pentelhando, batia no Popeye, mas quando o Popeye comia espinafre. já era. Então, assim, na nossa vida também tem os espinafres, as pessoas que nos fortalecem, que nos colocam para cima. Então, o que pode ser criptonita, o que pode ser um espinafre? Uma pessoa pode ser uma criptonita que só suga a sua energia, ou ela pode ser um espinafre. Depende da pessoa que você escolhe. O ambiente onde você frequenta pode ser um ambiente criptonita. Aquele ambiente vai te colocar para baixo. Você sabe que não combina contigo. Verdade. Não sei o que você faz lá, você já sabe que não é bom, não sei o que você faz lá, mas vai sugar a sua energia. Assim como tem ambientes que te colocam para cima. Tem lugar que você chega, nem fala nada, só dá um abraço na pessoa, num colega, para dar aquele abraço. Só ali tu... Caramba.
Só o abraço já dá verdade. aquela levantada. Só estar naquele lugar tu já se sente bem, porque só energia positiva ali, só pessoa pensando em coisas boas. Então o ambiente de espinafre vai te colocar para cima. Então é importante a gente saber com quem a gente anda, né? Muito. E eu, naquela época, eu precisava escolher bem as amizades e eu falei pra pessoa, pô, você é professor, vou sair daqui, cara. Não, cara, não sai daqui não. Não, cara, eu não vou buscar outra. Não, cara, é muito difícil, é muito complicado e tal, não sei o quê. Fui lá, fiz uma coisa que eu gosto, é conhecer pessoas, né? O que que eu fiz? Quando eu terminei a faculdade, eu, pelo menos uma vez no mês, eu passava lá na faculdade para falar com o reitor. E eu passava lá, ei, o nome dele era Lico, né? Ei, Lico, beleza, tranquilo? Como é que tá aí? Tá. Qual era a faculdade? Unigran Rio. Eu conheço, cara. O Lincoln. Conhece? Aquilo é uma personalidade fantástica. Mais um que eu conheço. Olha aí, Lincoln, ó. um abraço pra você, hein? Aquele cara é fantástico, irmão. Rapaz. Ele, quando veio administrar o polo que foi colocado lá em Santa Cruz da Serra, Uhum. meu irmão, ele transformou aqueles arredores ali. Aquele cara tem o dom, Cara, ele tem o sensacional. dom, ele tem o dom de compartilhar amizades, de rir, de sorrir, de abraçar. É ou não é? É. Lincoln, um abraço pra você. Mais uma, hein? Mais uma, E hein? aí, cheguei no Lincoln e falei, pô, Lincoln, quero dar aula aí. Ele, rapaz, não é tão simples não, hein? Aí eu falei, não, eu fiz um MBA na FGV e tal. Falei, cara, mas Marcelo, cara, tu tem experiência e tal. Eu falei, não tem nunca. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, me dá o teu currículo, vou mandar lá pro processo seletivo pra ver lá. Aí eu comecei, ele mandou, me inscrevi para um processo de tutor, que era o professor à distância, né? Perfeito. Me inscrevi e aí chegou na entrevista, foi o maior barato, que eu fui passando de fase, aí cheguei na última fase, tava nem acreditando, última fase, com a diretora do setor de Núcleo de Educação à Distância, que era o NEAD, professora Lúcia, aí, tá, me conta a sua experiência docente. Aí eu falei, não tenho experiência. Quase que você falou pra ela assim: eu sirvo um Deus maravilhoso. Porque é só Deus mesmo, né, irmão? Aí eu falei assim, não tem experiência. Não tem. Falou, não tem. Então, assim, você não tem experiência, assim, de falar com o público, assim? Eu falei, poxa. Aí fez assim, ó. Eu falei, opa, não, peraí. Desculpa, me equivoquei. Eu tenho sim. Eu dei aula para um grupo de adolescentes numa igreja. Eu dava aula lá, tinha uma determinada matéria, e dava aula também de informática. Que era um grupo que tinha de escola dominical, né? Eu teve uma lição de informática lá, alguma coisa lá. Eu falei, dou aula, só que ensino religioso. Mas tem gente? Eu tenho. Quantas pessoas mais ou menos? Ah, tem uns 20, 30. Beleza, você consegue falar? Consigo. Não, beleza, é esse que a gente queria, então tá aprovado. A escola dominical me salvou. Glória a Deus, hein? Deus é bom, cara. E aí eu comecei. Aí eu tenho uma dificuldade, eu reconheço que é uma dificuldade que eu tô trabalhando nela para melhorar cada dia. Quando eu começo o negócio, eu vou com muita intensidade. Comecei a dar aula. Aí eu fiz uma prova para o CEDERJ, para ser tutor também lá na Rural, na Universidade Rural. Aí eu passei. Aí eu fui dar aula no presencial da Unigran Rio, depois eu fui dar aula na Estácia, fui dar aula na UERJ, na A porta pós-graduação. abriu, né? Aí, cara, aí foi Faetec, pá, Unirio. Rapaz, o que aparecia eu fazia e passava, cara. Fazia e passava. Mergulhei, Senac, e fiquei nesse mundo aí, nesse universo acadêmico, um bom tempo. E quando foi... O último foi a Firjan, né? Firjan Senai. Fiquei lá por quase 6 anos. Quando veio a pandemia. E na pandemia, já tinha começado a prestar serviço de consultoria, né? Para pequenos negócios. Então, eu prestava consultoria para escola, empresa de ambulância, escritório de advocacia, várias áreas. E eu fui fazer comprei um curso, um treinamento, e lá também ensinava a gente a escrever livros.
Eu comprei mais para aprender sobre o website, porque tinha uma pessoa na equipe que eu ia precisar para fazer isso, que eu não dava para fazer essa parte. Eu tinha uma pessoa do tráfego pago, né, que é para trazer clientes. Perfeito. Eu trabalhava com a estratégia e atendia diretamente o cliente, é na empresa. Eu precisava de alguém para fazer a página de venda e o site, que eu precisava disso, que eu ia entregar isso também. E eu entrei para ver o curso e tal. Eu olhei uma outra coisa lá que era o bônus. Aprendi a fazer livro. Falei, rapaz, peraí. Aí eu tava com esse livro aí já, ó, engatilhado para lançar e nada. E quando eu vi, Nós vamos chegar nele daqui a pouco. eu olhei assim e falei, rapaz, tive uma ideia. Eu falei, vou aprender a fazer os meus próprios livros. Peraí. Vamos dar uma pausa. Sim. Vamos dar uma pausa. Que é para quem está na conexão conosco conseguir entender todo esse contexto. Sim. Nós já contamos a tua trajetória. O principal pilar foi quando você entregou a vida para Jesus. Pra Jesus. Você colocou Deus no teu caminho. Ali foi a virada de chave. Ali foi a virada. Ali a prosperidade começou a chegar. A gente não vai falar só de uma prosperidade financeira. Vamos falar de uma prosperidade num todo, onde você teve um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de centralização, Isso. onde você realmente buscou o alicerce, Deus. Então vamos lá. Você que está na sintonia conosco, comente, curte, compartilha, aperta no sininho aí, compartilha essa roda de conversas aqui para que chegue a mais pessoas e nós possamos impactar pessoas que estão buscando um caminho, uma trajetória e se inspire na história desse jovem, vou chamar de jovem. Obrigado, porque, obrigado. Quem olha para você pensa que tá falando com um menino, rapaz. É verdade, tá bem conservado. Agora, tu falou para mim em 3 pilares. Primeiro pilar? Deus. Não, o primeiro pilar precisava ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Hoje você paga bons salários. Sim. O segundo pilar? Eu queria trabalhar numa grande empresa. Hoje você é dono de uma empresa. O dono da empresa. E o terceiro? Queria ter o trabalho reconhecido. Hoje você é o próprio trabalho. Cara, como é que tu chegou em Paris? Palestrante, respeitado, notoriedade, saindo lá da Vila Canaã, no interior do interior de Duque de Caxias. Fala pra gente. Então, é pra você ver como as coisas acontecem, né? Tem um camarada que mora próximo lá, entre aspas, conterrâneo, que é o Zeca Pagodinho, e tem uma música que diz, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas aqui eu não canto essa música, não, que eu não deixo a vida me levar, não, que eu defino aonde eu quero chegar. Perfeito. Peço a direção a Deus, a estratégia e vamos caminhar. E as coisas vão acontecendo. É igual Moisés no Mar Vermelho, ele vai caminhando, o mar vai se abrindo, né? Você definiu, quero chegar lá no Canaã, beleza, vamos caminhar e o mar vai se abrir. E aí, o que aconteceu? Quando eu aprendi, quando eu fui ver esse curso e tinha essa parte de aprender a fazer livros, falei, poxa, já sei. Como na época eu estava dando treinamento, palestra, fazia um monte de palestras, falei, vou aprender a fazer meu próprio livro, tranquilo, vou abrir a minha editora e beleza, vou fazer os meus livros, menos um custo. Porque eu tinha dado o start, falei, vou fazer esse aqui para ver como é que é, para tirar do papel. Fiz o meu primeiro livro, com a editora AG Publicações, uma pessoa que eu conheci, fiz o primeiro livro. Beleza. E abri a minha editora. Falei, o próximo eu faço. Fui num evento em São Paulo para agradecer a mentora, a pessoa que explicou como é que funciona. Fui lá em São Paulo, Alphaville, e chegando lá, levei o meu livrinho ali. Já estava publicado, editado? Isso, publiquei. Esse foi o primeiro? É o primeiro. Esse Vamos falar um pouquinho dele? Isso. Marcelo Alves, Sem Você S.A., é isso mesmo? É isso mesmo. Sem Você S.A., como construir uma empresa autogerenciável. Nesse livro eu coloquei o que eu sabia, né? O que eu sabia naquela época, para ajudar a pessoa o quê? A fazer com que a sua empresa não dependa 100% dela. A empresa tem que funcionar sem o dono estar perto. Perfeito. Claro que o dono está ali, beleza, mas não pode 100%, senão tu não respira, senão tu se torna escravo da sua própria empresa. É um auto-escravo. Então, a ideia não é essa. A ideia é que você crie uma empresa para ter liberdade, para você proporcionar emprego para as pessoas. Essa é a ideia. Então, eu coloquei no livro alguns princípios que eu aprendi ao longo da vida, nas empresas, para ajudar as pessoas. E eu fui lá, fui falar com ela, muito obrigado, agradeci
Elis, o nome dela é Elis, que é a CEO do Pablo Marçal, da editora Plataforma. Eu fui lá, agradeci, muito obrigado e tal. Falei, poxa, eu publiquei esse aqui, o próximo eu vou publicar na minha própria editora, que eu abri, aprendi com você como faz. Ela, pô, você abriu uma editora? Eu falei, abri. É sério mesmo? Eu falei, sério. Aí ela, olha só, eu tô com uma aluna aqui, que ela já me deu o material dela. Eu Uhum. preciso publicar. Só que eu tô muito atarefado. A gente está em expansão, está Que crescendo. Eu não tô isso, conseguindo rapaz. fazer isso agora. Vamos fazer o seguinte: publica para mim e deixa a impressão que eu tenho a gráfica aqui. A gráfica é com a gente, serviço de impressão é com a gente. Mas toda a parte editorial, publica pra gente. Quanto você cobra? Falei, não, eu falei, é sério isso? Não, é sério, ué. Falei, não vou te cobrar nada, não. Não, me dá o valor. Não, eu falei, não, daí eu, ó, essa eu não vou te cobrar, se tiver mais, tudo bem, mas essa é só externar, eu quero externar minha gratidão, não vou te cobrar nada. Eu falei, não, então beleza, show. Aí, tô lá no evento dela, é uma família sentada. Último lugar, literalmente, Uhum. último lugar. Tô sentado lá, quando de repente, eu sem esperar. Aí ela tá falando lá, pessoal, vamos ouvir aqui uma pessoa que está aqui conosco, não veio por acaso, veio com um propósito, Que veio lá do isso, Rio de rapaz. Janeiro, eu quero ouvir, eu tô tranquilão, eu quero ouvir Marcelo Alves. Eu fiquei sentado, né? Falei, deve ser outro Marcelo. Marcelo, é você, vem. Falei, eu? Que isso, Cara, me rapaz. chamou do nada. Eu levantei, fui andando, pensando o que eu ia falar, né? Fui andando assim, meu Deus do céu, me ajuda, pai. Aí cheguei lá, falei, pessoal, né, bom dia, né, uma alegria estar aqui com vocês. Realmente eu não vim aqui por acaso, né? Nada acontece por acaso, eu vim com um propósito. E o propósito, que eu nem sabia, mas ele já existia, é publicar o livro da Ana Paula. A gente vai publicar pela editora Eagle e vai ser um prazer. A Ela editora Eagle é a é sua, a né? minha, a editora Eagle, que é a minha. Ela começou a chorar, a mulher começou a chorar e tal. Caramba. E a gente tá aqui para isso, para ajudar as pessoas e tal. Aí todo mundo começou a aplaudir e tal. Aí eu ia voltar pro meu lugar. Aí eles, não, fica aqui, porque tinha uma mesa redonda assim, né? Não, você fica aqui comigo, então. Aí eu fiquei Já lá. sentou na mesa do pai, né? Sentei na mesa. Aí teve aquele momento de conversa e tal, me faziam perguntas e tal. Beto, quando deu o intervalo, fizeram assim em mim, ó. Meu Monte de Deus. gente. Ah, Marcelo, quero lançar meu livro também, meu livro. Ah, enfim, eu vou lançar o meu livro. Rapaz, dali eu já saí com um contrato fechado já dali. Mais uns 4, 5 já engatilhados que viraram depois. Perfeito. A gente concretizou. Então, dali que começou. Aí eu comecei ali, atender um, atender outro, que indicava para outro, que indicou, que não parava mais de indicar. E aí, teve um evento da Eli chamado Os 300, que eles lançaram 300 escritores num único dia. E a nossa editora participou do processo seletivo. Perfeito. Eu era quem dava ali uma das pessoas que dava o veredito ali do conteúdo. Então eu peguei muito plágio, peguei muitas cópias e a Elis começou a acreditar muito no meu trabalho. Então eu comecei a virar referência daquele grupo ali e as pessoas começaram a olhar pra gente e eu ganhei visibilidade. Comecei a frequentar eventos e tal, fui ganhando visibilidade e tendo mais pessoas para publicar e não Perfeito. parei, né? Até hoje continuei aí, fui direto com a Eagle. Já temos tenho até que fazer uma contagem, porque quando a gente chegou em 100 livros, eu parei de contar. Mas tem mais de 100 livros publicados já. Tem lançamentos, né? Lançamentos, Lançamentos, autores. Escritores diferentes, Diferentes, né? isso É para aí. o público poder entender. Não é? Não Isso. são 100 livrinhos desse aqui, não, gente. Isso. São 100 escritores diferentes. Inclusive, vou pegar aqui, tá? Vamos lá. Uma dessas escritoras, né? Viviane Xavier. Alô, Viviane Xavier. Ela é uma brasileira que saiu do interior de Rondônia, que mora hoje em Paris, tem uma clínica lá de estética, uma pessoa referência em cílios lá, e ela publicou com a gente em 2023 o livro Corajosamente, Transforme Sua Realidade, Transformando Sua Mentalidade. E ano passado ela me convidou para palestrar em Paris, que é um dos eventos mais tops de empreendedorismo feminino. E eu saí aqui para palestrar lá em Paris. O ex-varredor agora virou palestrante internacional em Paris, lá em Paris. E
as coisas de Deus se cumprem, né? As promessas de Deus se cumprem. E foi muito bacana, foi uma experiência incrível, né? Com possibilidade de negócios aí. Hoje a gente negocia algumas coisas, virou uma porta também. Esse mês a gente lançou o nosso primeiro livro em Portugal. A gente está em processo de abertura de uma editora lá em Portugal. Meu sócio mora lá, que é o Pablo. Já lançamos nosso primeiro livro lá. E em junho do ano passado, eu abri uma outra editora nichada para a área de supermercado com Leandro Rosadas. Alô, Leandro! Alô, Leandro! Que é o meu sócio, ele, a esposa dele, Natália, e a Maria. Maria que mora na Itália. A gente abriu a editora Corcovado. Já lançamos 20 livros de junho para cá. E estamos com mais de 10 a 12 em produção, né? Já vendemos milhares de livros, deu super certo a editora, está crescendo a cada dia e as coisas vão acontecendo à medida que a gente vai caminhando. Então, conhecer pessoas é importante, se conectar é importante. Leandro, que foi um cliente nosso, a gente fez o livro dele ano passado, ele ficou surpreso porque ele passou o conteúdo em menos de 20 dias. Podia nem falar isso aqui, tá? Menos de 20 dias. A gente publicou o livro dele, a gente, foco absoluto. Ele precisava de 1.000 exemplares para o evento dele. E ele falou, mas vocês conseguem entregar? Eu falei, a gente consegue, porque o normal de uma editora são 6 meses. Pô, de 6 meses para 20 dias é quase impossível, né? Meu Deus. Eu disse, não, nós vamos entregar. E a gente entregou. Ele, mas como? Eu falei, tá, só cumprir. A gente conclui com tudo isso, para você que está na sintonia conosco, para que você entenda, porque há um Deus maravilhoso. Quando você faz um projeto sozinho, Marcelo, você vai bater cabeça. Mas quando você chama Deus para o propósito, para o negócio, a tendência é que chegue aonde você chegou. Nós temos mais um lançamento também, né? Sim. Que é o Segredo das Grandes Referências, do Maxi Santos. Isso. Maxi Santos, que tem uma história fantástica. Eu creio, Max, que você ainda vai sentar aqui no lugar que o Marcelo está para contar a sua história. Não vou nem falar muito da sua história, mas o Maxi é um barbeiro referência, Isso. né? E você teve o prazer também de lançar o livro dele, né? Fala um pouquinho Isso. pra gente. Esse aí é o terceiro livro dele. O primeiro é o Tudo Começa no Invisível. A gente lançou no evento dele com 700 pessoas no evento. Para Barbeiro também deu uma palestra lá na ocasião. E a gente fechou uma parceria também. Hoje eu faço parte do time de mentores dele na área de gestão, dos mentorados dele. E depois ele lançou outro. Aí a gente escreveu juntos, eu e ele, o sócio dele, o Jonathan, e um amigo nosso, o Rafael. O pouco que você tem é muito para alguém. A gente lançou o segundo em coautoria. E ele lançou o terceiro, que é o Segredo das Grandes Referências, que ele Que é esse fala aqui, aí, né? que é esse aí, como é que faz para crescer, né, no tipo de trabalho que você faz, o serviço que você presta, como é que as pessoas se tornam grandes nos segmentos que elas atuam. Perfeito. Vamos lá em mais umzinho aqui? Tem esse aí, A Hora de Investir. a hora de Guia investir. prático para começar a construir seu futuro financeiro. Opa, din. Aqui que está o grande segredo, né? Escrevi isso aí com meu amigo Gustavo Araújo, que é especialista em finanças, cara muito bom. E esse aí ele tem um prefácio também do Sebastian Sou. Lembra do Sebastian? Abuso C&A? Com certeza, o Sebastian. No lançamento ele estava lá e escreveu o nosso prefácio também, foi bem bacana, nos apoiou muito no evento lá em São Paulo. Então as coisas vão acontecendo e assim, quando você tiver um propósito, quando você tiver alguma coisa para realizar, acredita nesse propósito. Conversa com o Papai do Céu. Quando eu abri a editora, e aí eu aprendi aquela lição de não sair falando para todo mundo, Perfeito. porque nem todo mundo vai acreditar. Hoje, quando eu falo assim, poxa, editora, mais de 100 títulos, mais de 100 obras, participamos das últimas 2 bienais, viajamos para a Europa, não sei o quê. Mas eu abri na pandemia.
com tudo fechado. Com tudo fechado, onde ninguém acreditava em nada, É né? por isso que é Eagle. Eagle é águia. Águia. A águia, diferente do pardal, quando você se depara com a tempestade, o pardal procura um abrigo, um lugar seguro. A águia não. Voa mais Ela alto, né? voa mais alto, ela rompe as nuvens negras e vai lá por cima. Porque ela sabe que acima da tempestade, acima das nuvens negras, o céu sempre será azul. Sempre. Tá difícil agora, mas rompe essa nuvem para você ver. Ou quando você viaja de avião, quando tá de avião, passou pelas nuvens, pum, lá em cima, caraca, é azul. E é assim, é por isso que é Eagle, por isso que é águia, porque nem todo mundo acreditava. Eu nem falei para todo mundo. Passou por aqui também no Histórias de Destaque. Aliás, eu a recebi aqui com o maior prazer. Ela nos concedeu também um tempinho do seu precioso tempo. Ana Cristina Leite e o Wellington Cardoso vão lançar na Bienal um livro. Isso. E a sua editora É. e tá lá. Ana, querida, abraço pra você. Wellington, do Espaço Vida, Espaço em Santa Cruz Vida. da Serra, fica Isso registrado aí. aqui. O meu grande abraço pra vocês. Fala um pouquinho deles. É um casal maravilhoso, né? Tive a oportunidade de acompanhá-los em algumas palestras, são pessoas de Deus. Eles aceitaram o convite, né? Eles são coautores desse livro, escrevem capítulos também, que é um livro voltado para relacionamentos, e a gente vai fazer o lançamento na Bienal em junho. Então, doutora Ana, o Wellington, tá chegando a hora, em junho. Então, desde já, um abraço aí para vocês, um beijão no coração. E para a gente é um prazer tê-los no nosso livro, né? Que enriqueceu ainda mais o conteúdo. São pessoas maravilhosas. Maravilhosos. Marcelo, estamos chegando na última curva do nosso programa. Esse podcast Histórias de Destaque, ele tem esse cunho de levar narrativas emocionantes, empolgantes, mas que, na verdade, retrata aquilo que o protagonista passou. Porque hoje você é uma pessoa de destaque, podemos dizer que saiu do interior de Duque de Caxias, e vamos mencionar o lugar para valorizá-lo também, Isso, que é a Vila Canaã. isso. Da Vila Canaã para o mundo. Na verdade, é Loteamento Novo, que era um bairro vizinho, né? Pois é. A gente cita como referência Vila Canaã, mas é Loteamento Novo. Loteamento novo ali na Vila Canaã para o mundo. E de varredor de chão para empresário. Então é uma história impactante, uma narrativa que fortalece cada vez mais quem está na busca dos seus objetivos. E acredite, gente, acredite, Deus é a porta, né, Marcelo? Com certeza. Deus é a porta. Eu vou deixar você fazer as suas considerações finais. Essa câmera toda sua. Pode inspirar pessoas à vontade aí. Legal. Vamos lá, fica com vontade. Eu não posso encerrar esse programa aqui sem agradecer a minha querida esposa, Eliane Fernandes Alves, que é uma pessoa que sempre esteve e está comigo, passou os perrengues juntos, aquele momento que parecia que não ia fluir, parecia que não ia dar certo, mas sempre esteve ao meu lado. Então, mozão, um beijão no seu coração. Agradeço a minha mãe, que sempre foi um exemplo, né? Para mim, não tenho nada, só agradecer a Deus por me dar a mãe que me deu, e meus queridos filhos, Marcelo, Lucas, e provocou uma mudança radical da nossa vida. Somos gratos, você, filhão, Lara Vitória, papai te ama muito também. Quero agradecer os meus amigos e a pessoa que sempre me inspirou bastante, meu pai, e ao Senhor nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sem Ele eu não sou nada, nada. Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho um monte de coisa, mas se não tivesse Deus, eu não teria nada. Obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Marcelo Alves. Cara, você me impactou
pela tua simplicidade, tá? Pelo coração acolhedor que você tem. O Histórias de Destaque apresentou aqui a tua narrativa e você conseguiu mexer com a gente. Você conseguiu mexer comigo pela simplicidade que você é, que você demonstra e que você de fato vive isso. Porque o grande testemunho de vida não é aquele que você fala, é aquele que você demonstra através de atitudes. E é isso que a gente vê em você. Uma pessoa que chegou onde chegou, não se vangloria disso e compartilha essa história assim de uma forma muito saudosa. Então, o Histórias de Destaque quer te parabenizar. O Obrigado. Grupo Pra, a Ouro TV, agradece imensamente a oportunidade de te receber aqui. Nós somos muito gratos por você compartilhar essa história conosco, compartilhar essa história com os nossos ouvintes. Então, curte, comente, compartilha, aperta no sininho, joga esse vídeo para todos os lugares, para que essa história do Marcelo Alves, varredor de chão a empresário bem estabelecido, não somente no Brasil, mas no mundo. Então, acredite na sua história, acredite no seu propósito e acredite nos seus objetivos, mas coloque Deus acima de tudo. Nós já estamos chegando no finalzinho e queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Ouro TV, onde todas as vozes se encontram.